Olá, pessoal. Olha que maravilha. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a doutora Elizabeth Wassermann. Ela vai falar sobre os impactos da pandemia na saúde do idoso. Uau, como pode ser mais divertido e como pode melhorar ainda mais. Doutora Elizabeth, por favor, se apresente à nossa audiência. Olá, Robson Sereno. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo convite, pela confiança, por ter me chamado, por ter me convidado, realmente. Eu sou Elizabeth Wassermann, sou clínica médica há 40 anos, me formei há 40 anos, trabalhei na Unirio como professora, a parte docente, já estou aposentada, né? Também faço parte, né, do grupo do acima dos 60, e sempre tive um carinho muito especial pelos idosos, né? Não sei se é porque eu fui muito criada, muito assim bem cuidada pela minha avó, que me deu muito amor, muito carinho, cuidou de mim. Então, quando ela se foi, parece que eu tinha uns 18 anos e meio quando ela se foi. Então, passei a ter como se fosse um compromisso com os idosos de fazer o melhor por eles, já que eles ficam assim muitas vezes isolados, distanciados naturalmente, né? Então, hoje o Robson me pediu para a gente conversar um pouco sobre o impacto da pandemia, né, na Isso, saúde do idoso, não é? exatamente. Dá dica para a gente. Porque, de repente, essas dicas são para os idosos, mas, de repente, todo mundo pode pegar uma carona, né? Ah, sim, não, com certeza. Não tenha os de 40, de 50, de 30, com certeza. Então, a maior, em primeiro lugar, eu gosto, quando eu vejo um paciente ou um idoso, eu sempre brinco com ele, que o paciente não é só um corpo físico, ele é um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. Ou seja, eu não posso olhar o paciente só com o meu olho físico, que o meu olho físico vê, mas eu também tenho que ver, eu brinco com o olho da alma. Eu tenho que sentir o paciente para poder cuidar dele, né? Eu acho isso fundamental. E, principalmente nessa pandemia, eu acho que pior do que os aspectos físicos que possam ocorrer, ou que ele já tem alguma comorbidade, mas seria principalmente os aspectos emocionais, né? Emocionais e mentais. E os físicos também, né? Os emocionais, por quê? Um medo, eles normalmente eles estavam na sua vidinha. Toda vez que a gente tira um idoso da sua rotina, isso para eles gera um pânico, não é? Tirar um idoso. O idoso, desculpe, o idoso é todo feito de rotinas. Se você tira a rotina do idoso, ele já dá uma alteração nele. De repente, você se vê afastado dos filhos, dos netos que eles amam. De repente, tem uma doença que mata ou dá muito problema em pessoas acima dos 60 anos. Eles têm medo de morrer, eles têm medo que os parentes morram, que os filhos, que os netos venham a ter algum problema. Eles têm medo de ir para um CTI e serem entubados, né? Então, tudo isso gera muita ansiedade. Então, qual é o maior problema que eu vejo nos idosos? Eu tenho feito muita, assim, conversa, telemedicina, pelo celular mesmo, pelo WhatsApp e tudo, tem conversado muito. Mas, principalmente, são as ansiedades, medos, pânico, é, como é que eu vou dizer, depressão, principalmente aqueles que já tinham esses quadros anteriormente, né? De uma hora para outra, isso tudo se exacerba, né? De repente, tudo muda. E depois, quando voltar, até o pensamento do novo normal já os assusta. Tipo, eles vão para a janela, todo mundo de máscara, como se fosse uma mordaça. As pessoas estão criando um com medo do outro, um passa assim, olhando para o outro, como se
fosse um bicho. De repente, o idoso, por exemplo, até lá no consultório, eu acho que o toque é fundamental ao idoso. Então, quando o paciente vai no consultório, o que que eu faço? Eu abraço. Eu vou passar isso para meus pacientes, eles vão concordar. Eu abraço, eu beijo, eu rio, eu ouço, eu chego perto, tenho contato. De repente, a gente vai ter que se entender com o novo normal, de máscara, ou se for o caso de face shield, a uma distância, e quando o paciente chegar tem que limpar tudo com álcool, ou seja, tudo é muito estranho, não só para os pacientes, como para a gente também. Eu vou sentir isso pra caramba, eu já estou sentindo, né? Vem às vezes algum aqui no meu prédio, eu tenho que ficar à distância, assim, só falta dar uma receita. Isso é muito, muito esquisito, é tudo muito esquisito. Não vou colocar ruim, mas é muito esquisito, né? Muito estranho para a gente, né? E o impacto, eu acho que isso é geral. E para o idoso é muito mais, eu acho que o idoso é muito mais sensível. Uma coisa que eu acho importante é o papel, eu estou falando só do aspecto emocional, depois a gente fala do físico e do mental. Mas, por exemplo, os filhos, netos, são fundamentais. Primeiro, é importante que o idoso sempre fala assim, não se preocupe comigo, não, eu estou bem, não, está tudo bem, não precisa ligar. Mas, na verdade, ele está doido que lhe liguem. Ele gosta de ser querido. Então, não esperar que o idoso faça uma cobrança. Por que você não liga um pouco para mim? Não, chegar e ligar. E quando eu, por exemplo, até tenho uma tia que eu falo com ela de 95 anos, vai fazer 96 Uau! agora. Linda, linda, ativa pra caramba, mora em Portugal, eu falo com ela todo santo dia, e eu deixo para ela 1h30 só para ouvi-la, conversar e fazer todos os dias as mesmas perguntas. Para saber o quê? É o estado mental, o humor, se o humor está variando, se a pessoa está mais calada, se está sem paciência, o estado mental. Então, o que que eu pergunto? Quem você falou de manhã? Falou com fulano? Falou com cicrano? Falou com beltrano? O que que você comeu no café da manhã? Que até a alimentação é importante. O que que você comeu no café da manhã? No almoço, no lanche, na janta? Quem foi na janela te dar adeuzinho? O que que você fez de diferente? Perguntar se está tomando os medicamentos, perguntar se quem ligou também é importante, né? Perguntar o nome do presidente, perguntar o nome, se fosse governador, o nome do primo distante, relembrar coisas do passado, perguntar se viu algum filme, se viu algum programa legal, se viu alguma... novelas eu não estimulo muito, não, mas se viu algum filme legal, algum concerto, algum show, tudo isso eu acho super, hiper importante, né? Inclusive, quando você cobra, você obriga o idoso a ver, né? Você dá dicas, né? Se o idoso, então, ele é assim mais antenadinho, ele vai ver séries, ele vai se informar. Muitos idosos conseguem pegar o YouTube. Aí eu digo, olha, vamos fazer hoje uma receita, né? Uma receita de alguma comida, faz um arroz de brócolis e me diz, um exemplo, me diz como é que foi, né? Então, eu acho tudo isso muito importante, puxar pelo idoso. E quando a gente conversa com o idoso, a gente vai tendo um controle sobre ele, vendo como ele comeu, como ele está se relacionando com as pessoas, qual é o estado de humor, variações, a cabeça, se está boa, se esqueceu. O que eu comi hoje? Todos os dias lembra, de repente começa a esquecer o que tomou no café da manhã, né? E aí entra na parte também nutricional, que eu vou catando, que eu vou enxertando as coisas, né? Isso Aham. tudo faz parte. Nossa, que legal! Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão do isolamento do idoso, quando ele se sente sozinho e que a família não visita, não liga, como é que é? Qual que é o impacto? Porque agora nós estamos tendo dois impactos, né? Tem alguns idosos que já têm essa questão muito forte.
E, de repente, agora, com o isolamento da pandemia, isso está duplicado, né? Como é que é isso? Como que a gente poderia lidar melhor com isso ou tirar proveito para que a gente pudesse atender melhor as demandas desses idosos? Sim, eu sempre falo que existe uma diferença entre isolamento e distanciamento ou quarentena, né? O isolamento, a pessoa se sente confinada, isolada, assim, solitária. Tá. E o distanciamento é completamente diferente. Você está distanciado, o idoso, a gente tem que fazer o idoso perceber, em primeiro lugar, dizer para o idoso que a quarentena, o distanciamento, não é sinônimo de solidão. Tem mil coisas que ele pode inventar, né? Solidão é uma coisa, ele não o deixar solitário, né? O distanciamento, ele tem que perceber que ele está distanciado por alguma causa e que isso vai passar. Aliás, tudo passa, né? Então, ele está assim, distanciado por uma pandemia, né? E que isso terá um fim. Quando terá? Aí ele vem sempre com aquela pergunta: mas quando? Era um mês, 2 meses, 3 meses? Já passaram 6 meses ou 5 meses? Daqui a pouco vai até o final do ano, carnaval. Aí, ano que vem, esperando lá a tal vacina. Mas isso é uma coisa que eu converso muito, né? É uma questão de tempo, paciência, sabedoria. Eu peço muito para os pacientes rezarem, orarem, meditarem, entrar em sites assim, em YouTube. Tem vários YouTubes que falam sobre YouTubers que falam sobre a meditação, que tem visualizações, né? E isso faz muito bem, porque quando a pessoa está ansiosa, ela está com aceleração mental, ela está pensando mil coisas, aquilo gera, e aí o que uma meditação faz? Ela faz uma lentificação cerebral sem levar ao quadro de demência, né? Que uma coisa é lentificação física, assim, e a outra é a lentificação da aceleração mental. Então, o que acontece é que com a meditação, com a oração dentro do seu credo, né, sempre o conecta com uma força superior e sempre não o deixa se sentir só. Ele se sente amparado. Tem estudos que mostram que o poder da oração e da meditação também dá um equilíbrio entre o mental, emocional e físico muito grande, né? E eu acho isso assim super importante. Tá? Junto com isso, oferecer livros, para ler livros até de autoajuda mesmo, né? Livros, filmes bons, não filmes de guerra, mas filmes românticos, filmes light. Aventura, né? Para poder dar umas belas umas risadas. Para dar umas belas umas risadas, rir é o melhor remédio para tudo, né? Não é? Deixa eu ver mais. Então, eu acho que basicamente seria isso, o idoso ter consciência do porquê está assim afastado, né? Esse afastamento social, que tem uma causa e essa causa mais cedo ou mais tarde passa, ele ter paciência, né? Meditar para não ficar pensando em filho que pode ficar doente, filho trabalha, pode ficar doente, pode morrer, e quem vai me amparar? Tirar o foco de problemas econômicos, até pode ver noticiário, mas não notícias que falem de coronavírus. Tentar evitar noticiários ligados ao coronavírus, que isso deixa a gente com ansiedade, quanto mais eles, que estão isolados, não estão sabendo nada que existe à volta deles. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho muito importante ver com o idoso é a audição, visão, catarata e tudo, e audição. Audição por quê? A cognição, as conexões cerebrais. Quanto mais dificultoso for para o paciente ouvir, o que acontece? Ele se isola mais. Ele se isolando mais,
ele não faz conexões cerebrais. A gente já tem trabalhos que mostram que o paciente, quando começa a perder a audição, começa a ter um quadro, uma aceleração mental demencial dele. Porque ele diminui as conexões. Eu acho que o que tem que mais se estimular nos idosos são as conexões visuais, auditivas, de escrita, de leitura, de ver filmes, de tudo isso, né? É o que mais leva a esse tipo de interrupção auditiva ou visual a um quadro demencial. E um quadro demencial também já limita muita pessoa, porque ela precisa de outros cuidados, não é? Beth, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, tem muitos idosos que hoje estão vivendo em agrovilas ou em home cares ou em grupo, né, onde tem vários idosos, cada um tem sua casa ou tem seu apartamento. Nesse caso, essa questão do distanciamento, até mesmo do isolamento, fica bem diminuída, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso está crescendo no mundo inteiro, né? Verdade. Essas ecovilas para o idoso é fantástico. Eu acho isso fantástico, top do top. Eu acho que se o idoso está assim, no ar puro, se ele mantiver o distanciamento com as outras pessoas, se ele sair com máscara, se ele lavar bem as mãos, ou passar sempre o álcool gel, mas assim, passando pelas pessoas, sem se unirem, se são ecovilas e ninguém vem de fora, eles já estão isolados. É que nem as aldeias lá em Portugal, né? As aldeias lá em Portugal, agora só tem idosos lá. Então, lá não há. Eu pergunto para minha tia, eu pergunto para minhas primas, existe o vírus, o coronavírus, tem nas aldeias? Ela disse assim, é raro. A gente não ouve falar, porque eles estão isolados. Com Né? certeza. Pouca gente vai até lá, os idosos é que vêm aqui, mas dificilmente o mais jovem vai para lá. Né? E a mesma coisa que eu comparo com essas ecovilas. Eu acho que mas mesmo lá nas aldeias, quando eles saem, eu equiparo as ecovilas, quando eles saem todos com a máscara, né? E eles sempre tomam os cuidados devidos, se conversam, eles falam às vezes pela janela. Eu acho isso tudo maravilhoso. Eu acho super válido. Eu também. Eu até fico pensando, mais adiante, eu vou comprar uma casinha na agrovila dessa. Acho que vai ser muito mais divertido, porque aí você vai estar com as pessoas da sua idade, com a mesma questão, né? Um com deficiência daquilo. Vai ser muito mais divertido, vai ser muito mais gostoso. Ajudam os outros, e um gosta de fazer artesanato, e outro gosta de tocar cavaquinho, e a outra gosta de cantar, e o outro gosta de carteado. E aí entendem. Isso é fantástico. O social para o idoso é espetacular, né? Então, deixa ele quietinho lá na sua ecovila, né? Eles lá se entendem com as comidas, com tudo direitinho. Isso é fantástico. Porque eu imagino que, né, nessas agrovilas, as casas todas são adaptadas, né? Porque uma das questões mais sérias para o idoso são as quedas, né? Fala um pouquinho disso, essa adaptação do banheiro, do piso, para não escorregar, não resvalar, não cair. Isso não é só do idoso isolado atualmente, ou isolado ou afastado atualmente, mas isso em qualquer casa do idoso. Os tapetes, isso não precisa nem falar mais, né? É o idoso que vai arrastando o pezinho, que engata no tapete, que engata num fio, e que às vezes fica uma mantinha, e a mantinha fica pendurada, fica aquele bololô, tapete de banheiro, toalha caindo, ele se enroscando no tapete do banheiro. Isso tudo é importante. Outra coisa é colocar suporte, né? Os suportes são fundamentais. Eu me lembro quando meus pais começaram a ficar muito idosos, a primeira coisa que eu fiz foi colocar suporte pela casa toda, né? Suporte no banheiro da sala, suporte no banheiro do quarto, suporte na cozinha, suporte depois eles tiveram que vir morar comigo. Sabe que eu fiz um corrimão no corredor
para eles irem da sala, um corrimão. Na verdade, eu peguei aquele negócio, não sei o nome, varal de uma cortina, Sei. daqueles grossos, e tasquei na parede com 3 coisinhas assim, e lá iam eles andando por aquele negócio. Né? Botei mais ou menos na alturinha deles, Que para eles legal. se apoiarem. Então, eu acho que tudo tem primeiro. Também coisas importantes, não ter louça em casa, não ter copo de vidro, ter copos e louças de plástico, ou de acrílico, ou de metal, de alumínio, né? Para evitar quedas. Outra coisa que é importante em casa é o fogão, né? Por exemplo, tomara, né, que os netos, filhos, lembrem de sempre ligar depois das refeições para ver se o fogão está ligado, se já limpou a loucinha, se não teve nenhuma, porque depois, na cozinha, depois eles comerem, muitas vezes ali há queda, porque cai água no chão, eles escorregam, né, pode quebrar e eles vão catar as coisas no chão. Então, podem se queimar com alguma coisinha quando tira do forno, né? Ou seja, também eu acho importante sempre depois. Eu, por exemplo, aqui não dá para ligar sempre, mas a minha tia de Portugal, minhas primas ligam sempre para saber depois do almoço, depois da janta, se está tudo direitinho, tudo certinho, né? Eu falo numa hora entre 5 e 6 e meia daqui, que é 9 e 10 e meia de lá, Aham. né? Que é antes dela dormir, depois ela vai rezar, depois ela vai trocar o pijaminha dela e vai dormir, né? Eu acho que isso é a maior manifestação de amor que a gente pode dar. É ter paciência, ter compreensão, é ter tolerância, é ter sabedoria de lidar com o idoso. Mas, principalmente, é o exercício do amor, o verdadeiro amor divino, verdadeiro amor de doação, né? Que, com certeza, eles já fizeram muito por muitos. Com Agora é a hora certeza. de serem olhados, Com certeza. né? Ô, Beth, fala um pouquinho sobre a questão dos cuidados com a pele. Eu percebo que alguns idosos a pele fica muito ressecada, além de enrugada. A ruga, ok, faz parte da vida, mas o ressecamento não. E eu vejo que alguns utilizam alguns cremes hidratantes ou passam alguns óleos e outros simplesmente meio que se esquecem, então ficam com aquela pele meio ressecada. Isso também não seria legal? Um banho de creme, um banho de óleo de vez em quando? Não, com certeza, com certeza. Um creme para as mãos, porque álcool iodado e lavar a mão um monte de vezes. A mão já começa a ficar enrugada e ressecada. Creme para as mãos, creme para os pezinhos, creme para o corpo. Isso é com ureia. Né? Tem vários na farmácia, não vou fazer coisa assim, né? Reclamo de nenhum, mas cremes são fundamentais. E outra coisa, uma alimentação rica em frutas, que ajuda, por exemplo, a alimentação rica em frutas que tenham beta-caroteno, né? Que o beta-caroteno dá uma proteção à pele, né? E uma coisa que você falando da pele ressecada, mas que é importante, é tomar um banho de sol, né? Nem que seja 15 minutos. Um dia, você não gosta de tomar sol, um dia toma na perna, outro dia toma no braço, outro dia toma no outro, mas pega um pouco de sol para ativar. Geralmente, os idosos já fazem uma reposição de vitamina D, D2 ou D3, né? Então, o sol é fundamental para os ossos dos idosos que estão nessa fase, nessa altura do campeonato, paradinhos, né? Então, não é, se a pessoa não tem, varanda, Nada. pega sol na janela, abre o sol, em alguma hora do dia o sol bate, né? Fica lá 10, 15 minutos na janela, né? Pegando um solzinho, vendo as pessoas na rua, não é? Ou se puder dar uma descidinha, vai até ali o play, só para pegar um solzinho, né? De início a gente ainda tinha bem mais restrições, agora estamos sendo um pouquinho mais maleáveis, né? Então, o sol para ativar a vitamina D é importante, apesar de ressecar um pouquinho a pele, mas depois aí toma um baninho e passa um hidratantezinho que faz bem para a alma, um hidratante cheirosinho assim que faz bem para a alma, né? Outra coisa, assim, muito idoso
Eu falei do emocional, mas também tem a parte física. Muito idoso fica muito... ele por essas culpas, medos, ansiedades, culpa de estar idoso, não poder estar com o filho, com o neto, toda essa ansiedade, nervosismo, eles acabam entrando num processo, às vezes, de depressão. E por ele se sentir numa casa, às vezes, pequena, o que acontece com ele? Ou ele fica deitado, sentado, deitado, sentado, deitado, sentado. Ou seja, isso leva ao quê? Isso leva, primeiro, à piora do quadro mental. Segundo, a um enfraquecimento, uma diminuição do tônus muscular. Né? E diminuindo o tônus muscular leva a uma maior facilidade em quedas, e as quedas a fraturas, e as fraturas a uma dependência física de outras pessoas. Né? Então, o que eu faço? O que eu falo? Aliás, eu faço isso mesmo com os idosos, eu fico falando para eles fazerem determinados exercícios básicos, coisas muito bobas, como sentar e levantar sem botar a mão na cadeira. Simplesmente senta e levanta, do próprio vaso sanitário mesmo. Levanta sem botar a mão no vaso, levanta da poltrona sem botar a mão no vaso. Isso já dá um estímulo nas pernas. Outra coisa, eu começo assim pela cabeça, que aí eu brinco com eles que é o sim, não, talvez, ou, né? Para eles fazerem esse exercício com moderação. Com a coluna cervical, é o sim, né? O não, o talvez, talvez e o ou, para um lado e para o outro. Então, eu faço sempre. Você fez hoje o sim, não, talvez e ou? Que legal! Né? São pequenas coisas que a gente vai pegando. Mexer com os ombros, mexer com os braços, com as mãos, puxar, mexer depois com a cintura. Eu digo, vai descendo. Cabeça, ombros, braços, mãos, né? A cintura, né? E depois as pernas. Levantar e sentar e se agachar devagarzinho sem cadeira. Porque é o jeito que, se eles não têm pezinho, e se tiver um pezinho em casa, melhor ainda, nem que seja de 1 quilinho, né? Uma caneleirinha de meio quilo, 1 quilo, só para eles fazerem uns determinados exercícios, né? E eu digo, tem vários vídeos no YouTube que mostram. Então, se eles puderem acessar o YouTube, seria excelente, né? Para fazer esse tipo de acompanhamento, não é? É fantástico. Aqui em Brasília tem vários clubes de dança para idosos ou para pessoas da terceira idade ou da melhor idade. Eu tenho uma amiga que depois que ela fez 70, ela passou a frequentar com muito mais frequência. Então, às vezes, você vai ligar para ela para fazer um compromisso à tarde, ela fala, não, meu compromisso é a dança. Então, ela disse que ela vai estar lá tipo 3 da tarde, 4, sei lá, 5, porque não pode ser muito tarde, que eles têm que voltar. Então, eles fazem isso mais à tarde. Ela disse que é uma delícia, que ela chega e passa a tarde, ela fica a tarde inteira dançando. Acho que eles fazem isso 2 vezes por semana. Então, isso para ela deixa ela super motivada, porque aí ela tem que caminhar, claro, né, fora da pandemia. Então, ela faz uma pequena caminhada diária no prédio, na volta, e à tarde ela vai dançar. E aí ela se mantém completamente lúcida e bastante forte. Isso é muito legal também, né? Espetacular! Bato palmas para sua tia. Bato palmas para ela, com certeza. Outra coisa que eu acho importante também é que o idoso, quando ele fica confinado, qualquer um de nós, volta e meia tem aí esses memes de pessoas gordinhas que começaram magrinhas e acabaram gordinhas. Por quê? As pessoas, quando ficam isoladas, ainda mais o idoso, né? Com todos esses pânicos, medos, a gente ainda consegue dar uma saída e tudo. Mãe, a gente, olha, até eu sou todo grupo, mas eles acabam errando na alimentação, né? Então, em vez, ficam com preguiça de fazer comida. A maior parte faz sopa, mas fazer um feijãozinho, um legumezinho, uma coisinha assim, já é mais dificultoso para eles. Uhum.
para muitos, a não ser que os filhos levem, né? Então, o que eles fazem? Eles metem bronca nos carboidratos. Eles comem muitos carboidratos e, com isso, diminuem as proteínas da alimentação. E, diminuindo as proteínas da alimentação, primeiro, os carboidratos vão engordar, vão aumentar o peso, e inclusive para suprir as carências deles mesmos, né? E já a falta de proteína, se eles dão preferência para carboidrato, que é biscoito, essas coisinhas, frutas não, frutas ainda são benéficas, mas eles acabam, a falta de proteína, levando também à perda do tônus muscular, né? Eu falo muito sobre tônus muscular com eles, exatamente pelo meu medo eu tenho medo de quedas gigantescas, de quedas no idoso, né? Porque a partir do momento que eles caem e fraturam, já são pessoas que, ou, por uma questão de tempo, vão ficar dependentes, né? E isso tem que tomar um cuidado muito grande. Outra coisa que eu falo muito com eles, né? O início da minha carreira, eu gostava muito de nutrologia. Não sei se é porque eu sempre fui vegetariana, sou vegana aos 4, 5 anos, né? Mas eu sempre gostei muito da área da nutrição, da nutrologia. Aham. Então, eu bato nessa tecla com eles, né? É que eu falei agora dos carboidratos, eu me lembrei dessa parte. Para eles se alimentarem com bastante fruta, se não forem diabéticos e tudo, né? Tem que ver tudo dentro de um contexto, mas comerem bastante frutas, legumes, folhas, oleaginosas são fundamentais, que são nozes, castanha do Pará, castanha do caju, pistache. Pedir para os filhos, ou um vizinho, ou alguém chegar e comprar isso para eles, né? Não sei também, tem que ver as questões financeiras, né? Mas se puder, também tudo, tem que pensar em tudo, na parte econômica deles. Mas se puder, dá preferência para muitos feijões, né? Eu digo, não come só feijão preto, come lentilha, ervilha, grão de bico, soja, feijão azul, mas lentilha rosa, mas comer bastante, variar. Arroz, tem aquele arroz com vários cereais, 7 cereais, tem arroz, ou seja, quinoa, assim, variar bastante a alimentação. Se algum filho, neto ou sobrinho puder levar a comida para eles, melhor ainda, né? Mas se não puder, estimular que eles façam isso em casa, que até é bom como incutir no idoso que ele próprio tem que se amar e cuidar de si próprio. Então, fazer a comida com muito amor, porque ele está se dando esse prazer, ele está se cuidando. Então, pegar esse isolamento da pandemia, tá? Pegar esse isolamento da pandemia e colocar assim, eu não estou isolada, eu estou afastada por uma causa, mas isso vai servir para eu cuidar de mim mesma, né? Ou de mim mesmo, para eu me autocuidar. Então, a alimentação faz parte disso. É um autocuidado e fazer a comida, fazer comida com muito amor, com muito gosto, né? Colocando bastante tempero para ela ficar bem gostosa, bem saborosa. Colocar um azeitinho extra virgem em cima, né? Comer uma saladinha com as devidas limpezas de água sanitária e tudo, mas fazer, né? Então, o ideal é que um jovem já levasse tudo lavadinho para esse idoso. Né? Um filho, um neto, um sobrinho, um vizinho, um amigo, né? Nossa, que maravilha! Quanta dica deliciosa! E com relação à roupa, qual seria o mais adequado? O algodão, um moletom, uma roupa bem confortável, mas que também tivesse elasticidade? Porque às vezes a gente vê alguns velhinhos assim, alguns idosos com a roupa meio, ou é muito sintético, ou são roupas ainda que não têm aquele conforto, né? E às vezes eu acho que isso também incomoda, né? Pois é. Uma das coisas que eu também falo e que eu brigo com os idosos quando eles me atendem, tipo à tarde, de camisola ou de pijama. Uau! Aí já começa a primeira discussão. Camisola de pijama sem se pentear, sem brinco, sem batom, sem nada. Eu digo assim, para falar comigo tem que falar direito, porque a autoestima vale tudo, né? Então, acordou de manhã, tira a camisola, tira o pijama, toma o seu banhinho, põe o seu perfuminho, né?
põe um brinquinho, alguma coisa, e veste uma roupinha legal. Roupinha de sair mesmo, mas roupinha de sair confortável, né? Não precisa ser uma roupa elaborada, claro que não. Mas uma roupinha que você possa ir na rua, que se por um acaso alguém bater na sua porta, te veja bem. E não é só isso, você olhar no espelho e se sentir ótima, bela e maravilhosa. Ou ótimo, belo e maravilhoso. Já pensou? O cara toda vez já tá isolado, já não quer fazer ginástica, já come mal. Filhos não ligam. De pijama, abre o espelho, vai se olhar de pijama com o cabelo arreganhado. Poxa, isso daí o velhinho vai pro pé, né? É verdade. Uma roupinha de algodãozinho é muito mais gostoso, é muito mais maleável, é bom para a pele, né? Evitar coisas muito sintéticas. Eu vejo às vezes que não sei se em que idade exatamente que se dá essa virada, mas eu vejo que a partir de uma certa idade meio que eles se abandonam ou passam a se permitir muito mais, né? Então assim, eles falam o que querem e passam a não mais se cuidarem. Esse de falar o que quer eu acho muito legal, que em algum momento da vida você fala, OK, vou largar o freio e vou assumir a minha rédea, né? Vou falar o que eu quiser e boa. Eu acho isso fantástico. Aquele famoso botão, eles ligam o famoso botão. Exatamente. Agora, por um outro lado, essa questão do abandono, sabe? Para de pintar o cabelo as mulheres, os homens às vezes deixam a barba, mas não cuida, então fica aquele aspecto assim meio de abandono, né? Aquele cabelo Relaxado. meio relaxado, aquele cabelo meio ceboso, porque é diferente você ver uma idosa ou um idoso bem tratado, bem arrumado, bem asseado, cheiroso. É gostoso ficar perto, eu gosto do cheirinho deles. Sim, eu vejo que os idosos que são pouco sociáveis, eles se isolam. Mas aqueles que têm muitos amigos, que saem, que nem a sua tia, que nem a minha tia de Portugal, né? Eles já têm um cuidado consigo próprio maior, né? E quando eles perdem cuidado, aí a gente fica preocupada, né? Mas geralmente esses idosos que são de grupos de terceira idade, que saem, que jogam, que vão tomar um chopinho com as amigas, a gente fala assim, cais amigas, né, que vão tomar aquele chopinho com as amigas. Esses idosos, eles têm um cuidado maior consigo próprio. Isso eu vejo também muito constantemente. Ô, Beth, me fala uma outra coisa. Existe uma tendência, né? O Brasil já foi um país jovem, hoje é um país maduro com tendência a ser um país mais de idosos. Tem como a gente se Mas, prevenir, ou pelo menos como a gente, eu não sei se seria prevenção, mas seria como a gente trabalhar essa ideia para poder envelhecer com saúde, de uma forma saudável e curtir isso, porque eu vejo que tem algumas pessoas que ficam tão preocupadas com a idade, fazem 50 milhões de plástica, mas chega uma hora que não dá mais para esticar, né? Aquilo e acabou. E outra, todos nós vamos envelhecer. Tudo bem, não tem nada contra a plástica, não. Quem quiser fazer, que faça, numa boa. Se você faz isso para o seu bem, eu acho que é fantástico. Mas, assim, eu acho legal a gente trabalhar essa questão da velhice mesmo, porque eu vejo, às vezes, meninas com 20 e poucos anos já colocando botox, já fazendo procedimentos para evitar ruga. Cara, antes, sei lá, se a gente for voltar no tempo, pega 30, 40 anos atrás, as mulheres usavam cremes a partir dos 40, 30, sei lá eu quanto. Hoje a gente vê menina com 15 anos já querendo colocar botox. Eu acho que às vezes é um pouco exagero. Não sei como é que é. Um pouco exagero, não, acho muito exagero. Pois é, parece que é como se fosse vendido que a terceira idade, ou a melhor idade, ou a velhice fosse assim a ruína. E não é. Eu vejo tanta gente tão feliz. Eu mesmo sou muito orgulhoso da minha idade, do quanto eu construí até aqui. E eu sou quase um sessentão. Esse ano eu vou fazer 60 anos. Então, eu acho muito legal. Eu sou um produto do meu passado. E eu vejo que o jovem está muito preocupado nisso, sabe? Eu não posso ter ruga, eu não posso ter gordura. É uma aparência muito forte. E, de repente, todo mundo tem barriga, sabe? Num determinado momento da vida, alguém vai ter. Vai ter um pneuzinho. E isso faz parte da vida. E faz parte da vida, não é não? Da vida, da experiência.
Antigamente, os velhinhos diziam que era calo sexual, a barriguinha deles. Então, eu acho um absurdo essa precocidade nesse excesso de beleza, né? Eu acho isso um absurdo. Tem meninas, eu acho ainda mais absurdo, não querendo falar dos meus colegas, mas colegas que tiram uma das costelas, a última das costelas, para as meninas ficarem com a cinturinha mais acentuada, ou fazem botox numa menina de nova, agora até que não fazem tanto, mas colocar silicone numa menina que nunca amamentou, de 19, 20, 21 anos, né? Eu não sei, eu acho isso um exagero, mas isso é achismo meu, é o meu ponto de vista. Claro. Respeito o ponto de vista de todo mundo. Agora, eu acho que esses programas, exatamente, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, tem bairros que já são de idosos. Copacabana, Leme, Tijuca, que é onde eu moro, todos esses já tem bairros de idosos. Né? Aqui no meu prédio, eu acho que a maior parte é idoso. Né? E meu prédio é grandinho, mas a maior parte é idoso. Então, eu adoro vê-los lá. Eu moro perto de uma praça, Afonso Pedro, onde tem aqueles. Eu digo que é o brinquedinho dos idosos, né? Aqueles aparelhos de ginástica, que é fantástico. Legal. Tudo fica lotadinho, tem pessoas ali que ficam orientando, e tem aquela alegria toda, e eles fazem caminhada, e ali fazem tai chi chuan, fazem exercícios. Eu acho que programas de conscientização, que velho não é. Antigamente diziam quase que velho era já trapo, e não é o caso, muito pelo contrário. Os velhos agora estão namorando, né? Vai no par perfeito, aí vai nessas redes de relacionamento para você ver como está cheio de idoso. Que legal isso, né? Que legal isso. Anos, né? E eles se encontram, e eles acabam fazendo relacionamentos. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Né? Ou seja, eles têm vida. Né? Por isso que eu digo, a qualidade de vida, ter boa audição, boa visão, se cuidar, né? Ter autoestima, dizer que a vida não acabou porque se aposentou, muito pelo contrário, agora está começando para ele poder se cuidar. Né? Então, eu acho que isso tudo é muito válido. Agora, eu acho que tem que ter programas de conscientização e esses grupos de terceira idade, que agora tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem de ponta a ponta. Eu acho que todos os bairros, até mesmo os distantes, Araruama e tudo, Sepetiba, todos têm agora grupos de terceira idade. E isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom, porque nesses grupos, geralmente tem palestras, tem conscientizações, tem atualizações, né, de várias coisas, de água, de coleta seletiva, de lixo tóxico, isso e aquilo. Então, isso tudo é maravilhoso. Com certeza. Traz uma outra renovação, né? Que eles podem interagir, participar. É muito legal isso. Mais novos. Poxa, você está jogando uma garrafa, uma garrafa PET no lixo junto com casca de laranja, e eles podem discutir, podem questionar, podem cutucar. Né? Isso é excelente. E ajudam também os jovens que têm uma consciência boa, uma consciência, né, de preservação ambiental. Isso foi um dos exemplos, né? Mas eles têm muita coisa muitas aulas de osteoporose, de menopausa, inclusive para orientar os seus filhos, suas filhas, né? Andropausa, tudo, né? Eles têm agora alimentação, a parte nutricional, aprender a fazer receitas, né? Aprender artesanato, a parte de educação física. Então, eu acho que os grupos são fantásticos. Maravilha. Beth, para a gente poder fechar, eu queria que você fechasse falando um pouquinho de sexo na terceira idade, porque eu vejo tantos idosos assim, tão, sabe, joviais e vivendo uma vida legal. Alguns se tornaram viúvos ou se separaram e reconstruindo a sua vida afetiva. Eu acho isso tão bonito. E como é que é a queixa deles no consultório? As mulheres ainda estão ativas, os homens também? Como é que é isso? Olha, é verdade. Isso é um tema interessante.
eu vou dizer o que eu percebo. Os idosos, os viúvos e os é, divorciados, né? Eles procuram muito um parceiro ou uma parceira legais. Eu não vejo assim que nem os mais quarentões e tudo, eles procuram mais para sair, para ter uma aventura aqui e ali, sair com duas, três, não. Eles procuram muito uma pessoa certa e legal, né? Isso eu percebo demais. Claro que depois da menopausa, as mulheres elas têm uma necessidade, o que eu vejo, que elas conversam comigo, Tá. sexual, algumas muito intensas e outras não tão intensas, mas querem um companheiro. Mas mesmo as que não têm aquele desejo sexual, elas fazem por onde? Elas colocam localmente hormônios à base de promestrieno, à base que ajudam a evitar atrofia. Elas colocam lubrificantes, né? Lubrificantes vaginais que tem 2, 3 vezes por semana. Ou seja, elas se cuidam quando elas veem que está para pintar alguma coisa, elas saem correndo e vão cuidar de si, né? O que eu acho isso ótimo. Já os homens, a maior parte, dependendo da idade, mas tem homens de 70 anos que diz que a vida é perfeita, né? Uau. Já tem outros com 60, 65 que diz que já está precisando de um auxílio, de uma pílulazinha. Uhum. Tudo bem, mas tem interesse, eles têm a vontade, têm a libido, né? Eu acho que estimular isso é fantástico, tomando os devidos cuidados, né? Porque tem muitos idosos que com papilomavírus, com a própria AIDS, hepatite C, né? Mas se eles estiverem bem, tem que tomar cuidado mesmo com eles, né? Mas se eles estiverem bem, vai à luta, manda brasa. Nossa, eu bato palmas para quem está afim de ter um parceiro. A vida continua. Aliás, a vida começa. Então, vai ser feliz. Não é uma gracinha, um casal de idosos. Isso é muito legal da gente conversar. Eu tinha uma amiga que era uma cliente minha. Eu tinha uma cliente muito legal, ela já devia ter quase 80 anos. E aí ela resolveu fazer uma cirurgia de períneo e deu uma reestruturada geral. Aí ela falou, nossa, eu agora me sinto quase como se fosse uma menina e estou procurando agora um rapaz para poder começar a minha vida. Eu achei aquilo tão bonito, no sentido dela se autopreservar, de se cuidar e de se arrumar, sabe? Do tipo assim, a vida começa aos 80. Cara, que coisa mais linda isso. Recomeçar. Exatamente. É muito legal. É um recomeço. É um Isso recomeço. eu acho fantástico. Ô, querida, eu queria te agradecer. Foi maravilhoso conversar com você. Uma delícia. Cada dica maravilhosa. Vou usar todas para mim. Eu é que agradeço a confiança, o carinho. Tá? Eu agradeço muito. O convite, o carinho. Gratidão, querido. Um beijo enorme. Gratidão.